Oi, eu sou a professora de língua portuguesa e escritora Cid Batalha. Seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, eu irei apresentar um modelo de uma estrutura de redação que eu fiz a partir dos problemas que eu observava dos meus alunos do primeiro ano, porque eles chegavam, saíram do ensino fundamental do nono ano e chegavam lá no primeiro ano do ensino médio com muita dificuldade de escrever uma redação. E também criei esse esqueminha, esse modelo, a partir das perguntas que eu recebo pelo meu Instagram. Aliás, se você não me segue pelo Instagram, vou deixar ele aqui, porque lá eu compartilho muitos conteúdos que vão te ajudar a tirar a nota máxima na redação do Enem. Estou sempre ativa por lá. Então vai lá para a gente interagir, tá certo? Então, quando eu deixo a caixinha de perguntas, as dúvidas que os alunos escrevem para mim são principalmente as seguintes: eu não sei como começar uma introdução de redação, não sei o que colocar na introdução, não sei como preparar um argumento lá na parte do desenvolvimento da redação, não sei como encerrar uma redação, fazer uma conclusão, como encaixar lá nessa parte final do texto uma intervenção para o problema. Então, a partir disso, eu fiz aí esse esquema que eu vou apresentar agora para vocês. Porém, antes, vocês já sabem o que é que eu vou pedir. Deixem aí o like nesse vídeo, comenta, porque isso vai me ajudar muito, 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 muito. Vocês não sabem o quanto esse simples gesto vai ajudar a professorinha aqui, tá certo? Muito obrigada. Então, vamos lá. Faça parte do meu grupo no Telegram e receba gratuitamente dicas e materiais sobre redação e gramática da língua portuguesa. Além disso, você ficará por dentro dos dias e dos horários das lives que eu irei fazer para ensinar você a escrever uma redação nota 1000. O link para entrar no meu canal do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá! Olá, meus alunos, meus aprovados, meus campeões! Na aula de hoje, eu irei ensinar como fazer um esquema de uma estrutura de uma redação nota 1000. E vocês terão este material disponível, é só baixar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou vocês também poderão receber ele lá no meu grupo do Telegram. Então, se você não faz parte do meu grupo, entra lá, porque eu sempre estou enviando materiais e dando dicas sobre redação e conteúdo da gramática da língua portuguesa. Eu criei esse material especialmente para você, principalmente para os alunos que estão ingressando no ensino médio e ainda não dominam com perfeição a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Mas, se você já conhece esse gênero, também serve para você esse vídeo, porque aqui eu irei explicar de forma detalhada o que deve ser feito na introdução, no desenvolvimento e na conclusão de uma redação. Para isso, escrevi uma redação cujo tema foi do último Enem, ou seja, o de 2021, que aconteceu nos últimos dias do mês de novembro. Então, a temática é a seguinte: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá? Então, eu espero que você aproveite ao máximo este conteúdo e estude com foco para você conseguir alcançar a nota máxima na redação do Enem. Estou aqui na torcida por você e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar esse objetivo. Primeiramente, eu acho importante falar para vocês o que é o texto dissertativo argumentativo, que é um gênero discursivo. Esse tipo de texto, ele vai sempre discutir assuntos sociais relevantes. E no caso específico do Enem, vai abordar questões que envolvem o Brasil e os seus principais problemas sociais.
Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, que é dividida em 3 partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, eu vou começar aqui explicando para vocês como é que deve ser feita uma introdução perfeita. Na introdução, o tema deve ser apresentado já na primeira frase, que é conhecido como o tópico frasal. Aqui vocês podem perceber que eu falo que comecei a minha introdução da redação explicando o que é invisibilidade e registro civil, porque essas 2 palavras, elas são as delimitadoras desse tema. Depois que eu fizer essa explicação, eu irei apresentar os argumentos que serão defendidos nos parágrafos de desenvolvimento. Então, basicamente, é no parágrafo de introdução que você vai delimitar o que vai abordar ao longo do texto, que você vai apresentar ao seu leitor do que vai tratar a sua tese. E nessa parte também é um bom momento para você se dar algum repertório, como um livro, um filme ou um dado histórico, o pensamento de algum filósofo. Vocês vão perceber que na minha introdução eu inicio com o pensamento de um historiador e professor. Agora irei apresentar o exemplo da introdução que eu escrevi de acordo com o tema da redação proposta pelo Enem. Como eu falei, invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Aqui caberia, se você quisesse, utilizar a Constituição Federal, principalmente o artigo 3 ou artigo 6º. Porém, eu decidi iniciar a minha introdução com uma citação de uma autoridade, no caso, um historiador e um escritor brasileiro. Então, eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando comigo, juntamente aqui com o cursor do meu mouse, certo? Deixa eu baixar mais um pouco a tela. O historiador e escritor brasileiro Jaime Pinks, desculpem aí se eu estiver errando o nome do autor, porque eu não sei pronunciar esse sobrenome, mas enfim, continuando. Define cidadão como aquele que é possuidor do direito à vida, à liberdade, à prosperidade e à igualdade perante a lei. Porém, para que o sujeito tenha o status de cidadão e possa usufruir dessas garantias, é necessário o registro civil do indivíduo, que deve ser feito logo nos primeiros dias de seu nascimento. Caso isso não ocorra, em termos legais, a pessoa é inexistente, porque não é possível obter outros documentos fundamentais, como o RG e o CPF. Desse modo, há uma completa invisibilidade do cidadão. Percebam que na primeira frase aqui da minha introdução, que é conhecido como tópico frasal, eu já apresento o tema sobre o qual eu irei discutir durante o meu texto. Eu dei aqui a definição do que é ser um cidadão e quais são os direitos que ele possui diante a lei. Em seguida, eu mostro aqui os argumentos que eu irei aprofundar e debater nos meus parágrafos de desenvolvimento, que são a importância do registro civil do indivíduo e, em seguida, os malefícios causados pela inexistência desse registro, que vai tornar a pessoa o quê? Um cidadão inexistente, Então, tá aqui também a palavrinha lá que veio no tema da redação, invisibilidade. Chegamos na parte do desenvolvimento da nossa redação,
que vai ser o momento no qual você vai defender os argumentos que você apresentou na introdução. Ah, professora, e quantos parágrafos um desenvolvimento deve ter? Bem, aí você vai lembrar que uma redação deve ser escrita em 30 linhas. É uma redação e não um artigo científico, ok? Se é para ser escrita em 30 linhas, eu aconselho vocês fazerem 2 parágrafos de desenvolvimento. Porém, se vocês conseguirem realmente encaixar uns 3 parágrafos de desenvolvimento em 30 linhas, também é o ideal. Eu sempre escrevo as minhas redações com 2 parágrafos. Lembrando que você não deve nunca misturar os argumentos em um único parágrafo. Como assim, professora? Lá na introdução, vocês viram que eu apresentei 2 problemas para serem debatidos nos meus parágrafos de desenvolvimento. Então, vocês lembram que o primeiro era eu falar sobre o que é ser cidadão e a importância de ter o registro civil, registro de nascimento. Então, isso aí eu vou debater apenas no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Não posso pegar o meu outro ponto, que é as consequências da pessoa não ter esse registro, e misturar, fazer uma mistureba num parágrafo só, porque isso vai deixar o seu leitor perdido, o seu leitor confuso. Então, como vocês podem ver, estou até aqui com o cursor do mouse em cima. No primeiro parágrafo, irei abordar a importância do registro civil. Então, como eu falei, essa primeira parte, esse primeiro momento vai ser apenas sobre esse assunto. Então, vamos lá ler. Me acompanha aqui a leitura junto com o cursor do mouse. Eu já começo definindo o que é a certidão de nascimento e sua importância. A certidão de nascimento, indispensável na vida de qualquer pessoa, é obtida no cartório de registro civil de pessoas naturais do lugar onde o indivíduo nasceu ou reside, ou nas maternidades que ofereçam esse serviço. Ah, professora, mas eu posso começar esse parágrafo com conectivo? Sim, pode. O caso aqui é que eu realmente quis ser direta, fazer uma explicação direta, não quis colocar nenhum conectivo, mas aí fica à sua vontade. Continuando, à vista disso, é a partir do registro civil que dá-se início à cidadania no Brasil. Desse modo, o brasileiro que não possui tal documento é impedido de votar, estudar, trabalhar e de se inserir em qualquer prática cidadã. Segundo o IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros não possuem registro civil de nascimento. O IBGE também afirma que o índice ainda alto de brasileiros sem certidão de nascimento acontece por causa da desinformação, alto índice de analfabetismo e comunidades isoladas. Opa, venham aqui que eu esqueci de colocar o acento de início aqui no segundo I. Desculpem aí esse meu erro humano, né? Esse parágrafo, não sei se vocês perceberam, mas eu utilizei um argumento de provas concretas a partir do momento que eu utilizo um dado do IBGE. Falando aqui de quantos brasileiros não possuem registro de nascimento. Também percebam que ao fechar aqui meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu já deixei um aporte aqui teórico para a discussão do segundo parágrafo de desenvolvimento, que lá eu vou falar sobre as consequências que o cidadão vai sofrer, os direitos que ele vai perder por, infelizmente, não ser registrado. Agora estamos vendo o segundo parágrafo de desenvolvimento. Percebo que eu já começo explicando as consequências da pessoa não ter um registro de nascimento.
Acompanhe a minha leitura. Nesse viés, quem não tem a certidão de nascimento não tem direito a ter nenhum dos documentos básicos de identificação, como, por exemplo, o Registro Geral, RG, e o Cadastro de Pessoa Física, CPF. Esses documentos são indispensáveis para que cada pessoa possa ser individualizada perante a sociedade e o Estado. Destarte, a omissão documental brasileira causa exclusão social, uma vez que o indivíduo sempre terá os seus direitos de cidadão negados e isso permite qualquer tipo de abuso, como não ter um emprego e uma remuneração decente, além de ser impedido de ter acesso a serviços sociais básicos, como atendimento médico ou frequentar a escola por não ser possível, ou frequentar a escola por não ser possível efetuar a matrícula. Assim, fica clara a percepção de que não ter um registro civil é, além de uma violação do exercício da cidadania, uma afronta à dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. Então percebam que neste parágrafo eu usei principalmente o argumento de causa e consequência, porque eu abordo nesse parágrafo todas as consequências que a pessoa sofre ao não ter os seus documentos. Agora vamos para a parte final aqui da nossa redação, que é a conclusão. Então, inicialmente, você vai fazer uma retomada, tá, do assunto que você estava tratando durante todo o seu texto. E essa retomada pode ser feita em apenas 2 ou 3 linhas, tá? É algo sucinto. Depois de você fazer essa retomada, você vai apresentar as soluções, a ideia de intervenção. Esse pedido é exclusivamente da redação do Enem. Então, a redação do Enem, diferente de redações de concursos públicos ou de outras bancas de vestibular, ele sempre vai pedir que você dê uma solução para o problema que você debateu durante toda a sua tese. Okay? Então, aqui eu coloco algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo antes de escrever a conclusão. E elas vão te ajudar a fazer uma boa argumentação nesse parágrafo. O que vai ser feito para resolver a causa da invisibilidade do cidadão? Como vai ser feito? Quem vai fazer? Para quem vai ser feito? E, por último, quem vai garantir o seu cumprimento? Ok? Então, vamos ver como ficou aqui a conclusão. Olha só que eu comecei já fazendo um pequeno resuminho lá que eu falei sobre tudo que eu debati durante o meu texto. Portanto, diante do exposto, ter o registro civil de nascimento é um direito de todo cidadão brasileiro. E sua gratuidade é prevista pela Constituição Federal como um direito fundamental, e possuí-lo é de extrema importância para uma vida de qualidade em sociedade. Nesse sentido, é de suma importância que o governo federal, aqui vai ser o nosso agente, né, quem vai fazer a ação, e aqui em seguida vem a ação, invista em ações e políticas públicas para desburocratizar o procedimento do registro civil de nascimento. Vou baixar aqui mais um pouco, incluindo o registro tardio, para que mais pessoas possam ter acesso às suas documentações e poder exercer seus direitos livremente. Então, aqui, por último, nessas 3 últimas linhas aqui, eu mostro qual será o benefício social dessa ação que será realizada pelo governo federal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixo aqui o meu grande beijo
e até a próxima. Tchau!